difícil fazer isso, né? Tô nervosa. Nossa. Hoje, finalmente, como prometido, vou fazer essa maquiagem do dia a dia, começando do mais básico pro mais elaborado, pra quem quiser, até chegar nesse olho mais salmão. E eu tava esperando minha pele melhorar um pouquinho, porque eu tô cheia de espinha, mas não melhorou. E eu falei, então eu vou gravar mesmo assim, não tô nem aí. Né? Porque já faz acho que 84 anos que eu já prometi que eu ia fazer essa maquiagem e não fazia nunca. Então, aqui estou eu, minha gente. Cada um procura o produto específico para sua pele, de acordo com a recomendação do seu dermatologista e de acordo com o seu tipo de pele e a sua finalidade. No vídeo de hoje eu mostrei técnicas para deixar a pele um pouco mais natural, mais iluminada, um pouco mais assim adequada para o dia a dia. E os produtos que eu usei são para pele oleosa como a minha. Preparação da pele. A gente sempre começa com os mais líquidos para os mais espessos, mais consistentes. Então, eu gosto sempre de começar com uma água termal, que ela dá uma acalmada no rosto, dá um frescor e também hidrata. Se você não tiver água termal, pule para o próximo passo. Creme é caro, você comprou, agora tem que esperar acabar, né, para comprar outro. Então, esse aqui, ele é textura em gel, ó. Ele é bem leve. E depois que absorve na pele, deixa um toque seco. Porque como eu tenho a pele oleosa, eu gosto de sentir a pele hidratada, mas sem ficar melando, sabe? Aí quando esse creme absorve, ele fica com um aspecto sequinho. E aí, normalmente, eu passaria o creme pra área dos olhos, mas no momento eu estou sem, então vai ficar sem mesmo. Eu usaria o filtro solar e depois eu usaria uma base. O elemento surpresa, o pulo do gato. Hoje eu vou usar, eu adoro esse aqui, ele é um pouco escuro pro meu tom de pele, mas eu vou usar esse filtro solar em bastão. Ele é um filtro solar com cor, ele não é uma base que tem filtro solar, ele é um filtro solar fator 55 com cor. E como funciona? Né? Dá pra usar, passar ele no rosto e esfregar com a mão, dá pra passar no rosto e espalhar com um pincel de base, ou dá pra passar ele no rosto e espalhar com esse Duo Fiber, que ele tem essas duas camadas de fibra, né, de pelo. Ele esfuma bem esse pincel, mas esse aqui esfuma mais e dá um efeito mais esfumado. Então, fica o acabamento mais leve com esse. Não tenho gostado de usar nem a mão e nem pincel. No dia a dia acaba sendo realmente as opções mais rápidas. Então, se você quer economizar tempo, passa com a mão, a base ou filtro solar com cor, enfim. Ou com pincel, que também é super rapidinho. Nossa, você espalha aqui, já foi. Outra opção seria passar com a mão ou com o pincel e finalizar com a esponjinha. Qual é o porém, né? Eu nunca tinha usado a esponjinha. Eu sempre usei pincel ou usei as mãos para passar o produto. Só que desde que eu comprei uma esponjinha para experimentar, em mim deu muita diferença. Porque eu tenho a pele fininha e, por exemplo, agora que tá um tempo mais frio, mais seco, eu tenho algumas áreas que ficam descamando, ficam descascando. Se eu passo a mão, faço assim, se eu esfrego com a mão, eu levanto essas pelinhas e os pelinhos também. A gente tem, né, como que chama? Uma penugem, né, no rosto. Então eu acabo levantando eles, não fica tão legal. Mesma coisa com pincel. Se eu passo com o pincel, eu acabo levantando essas pelinhas, os descascadinhos, e fica marcado. Então eu gosto de passar direto com a esponja, porque assim eu vou amassando tanto a penugem
quanto essas pelinhas no rosto, não fica levantado. Então eu amasso contra o meu rosto, deixo o aspecto de pele mais intacta, assim, mais natural. Então, vou passar. Vocês vão ver que é bem sequinho, ó. Olha como cobre. Dá pra fazer um super reboco com isso. Pessoalmente, aqui não dá muito pra ver, mas pessoalmente fica bem alaranjado. Então, eu tenho que espalhar bem. E aí, eu vou espalhando com a esponja úmida. Então, eu encharco bem ela e eu espremo. E aí, sai o excesso de água. E aí, eu vou fazendo assim com a esponja. Muito importante, por favor, além de passar a maquiagem, o filtro solar, a base, aqui no centro do rosto, esfuma bem perto da linha do cabelo, pra não ficar aquela marcação parecendo que você tem uma linha aqui, parecendo uma máscara. Então, esfuma bem, passa aqui bem rente à linha do cabelo, para ninguém conseguir ver as divisórias da sua maquiagem. Divisórias? A divisão, enfim. Isso aí. Então, ó, cobre super bem. E sem ficar manchado ou rebocado. Sem contar que é um filtro solar. Muito bom. Eu vi uma blogueira usando esse bastão, falei, nossa, não vai rolar. Porque ela passou tanto. Eu falei, gente, nunca vai dar certo no meu rosto isso, porque ficou uma máscara. Eu falei, eu não gosto disso. Enfim. Ele não tem problema de falar, nossa, mas vai secar e vai ficar... Não, você pode, justamente, por isso que eu falei que é prático. Você pode já passar nas áreas e espalhar tudo de uma vez depois. Olha na espinha. Cobre super, né? Eu gosto de passar aqui embaixo pra poder espalhar pro pescoço e não ficar também a diferença de cor, porque é um pouquinho mais escuro que o meu rosto. Eu passo aqui na pálpebra porque eu tenho uns vasinhos e eu não gosto muito de deixar eles aparentes, então eu acabo passando a base ou filtro solar com cor na pálpebra também, para neutralizar, porque senão se eu for aplicar algum produto, alguma sombra em cima, vai ter a cor de fundo dos meus olhos embaixo e aí a cor não vai ficar tão brilhante, tão nítida. Eu passo também aqui na orelha, para também não ficar aquela divisão, aquela orelha rosa. Eu fico com a orelha muito rosa e o rosto branco quando eu passo maquiagem, então fica muito esquisito. Vou passar mais um pouquinho só aqui, porque no resto já tá bom. Então, assim, pra que eu vou rebocar a cara toda se meu problema só está aqui embaixo? Não, né? O resto eu vou deixar levinho e transparente. Próximo passo, corretivo. Então, o corretivo é importante? Se você achar que mesmo com a base ainda você tá com uma cara um pouco de cansado, um pouco de olheira, tem alguns lugares que você gostaria de corrigir, use. Eu gosto de usar porque eu não sei, eu acho que a anatomia no meu rosto, eu tenho aqui um pouco fundo e aí dá a impressão que eu tô com olheira, fica o aspecto cansado. Então eu gosto de aplicar esse corretivo, o que você tiver, o que você gostar mais.
Não gosto de corretivos pesados, porque eu tenho linhas de expressão e eu não gosto que fiquem depositados os produtos nas linhas de expressão. Então, eu gosto de usar o calor do dedo e o calorzinho e as batidinhas para também ir dando uma desinchada nessa região. E ó, sabe aquele negócio que eu falei da minha anatomia, daqui ser mais fundinho e dar um aspecto de cansado? Então eu passo o corretivo aqui dentro desse osso aqui, ó, dentro desse osso todo, porque o que é fundo e eu não curto muito, olha a diferença. O que é fundo e eu não curto muito, eu quero diminuir essa profundidade, então eu clareio. Então tô clareando essa área pra não ficar com cara de Zé Curubu, sabe? Então eu uso aqui no cantinho, ó, nos olhos. Eu uso um pouco aqui embaixo também, não muito perto da linha dos cílios, porque eu fico com os cílios um pouco brancos, aí eu fico com cara de albina, sabe? Eu não gosto muito de deixar os cílios brancos, eu acho estranho. E fora que geralmente eu gosto até de usar sombra aqui embaixo, então não precisa passar rente a linha dos cílios. E porque também quanto mais perto dos olhos, mais linhas de expressão, rugas, enfim, a gente tem. Então eu procuro evitar passar muito produto nessa região. Então eu passo mais onde teria olheira, onde teria o fundinho do olho. E eu costumo ter, ó, veias aqui no... Minhas veias são super aparentes e eu não curto muito, que dá um ar de olhinho cansado, de olhinho triste. Então eu ilumino essa religião. Ó, ó a diferença. Tô acordada, tô dormindo. É muito incrível, ó. Agora eu vou fazer no outro olho. Aí você me fala, Thaís, mas você falou que você não desenha um triângulo, o que que você fez? Passou aqui, aqui, aqui. Grande porcaria, é um triângulo. No meu caso, é um triângulo, fica uma área triangular, mas não exatamente, não preciso puxar até aqui, fazer assim, fazer um negócio gráfico e depois espalhar. Não, eu vou aos pouquinhos e onde eu preciso. Tem gente que não vai precisar colocar nos 3 pontos do triângulo, vai ter gente que vai querer colocar aqui, enfim, é livre. Livre, maquiagem é livre, maquiagem depende do seu formato de olho, da sua ideia, do seu objetivo. Enfim, não tem regra. Mas ainda não estou muito contente com essa região. Mesmo com a base sendo uma cobertura alta, eu senti que se eu passar mais, vai ficar artificial. Então, no lugar de colocar o corretivo, que eu falei, né, que eu poderia usar o corretivo para fazer esse trabalho, mas o meu corretivo é muito claro, então não vai ficar legal se eu usar o corretivo brancão aqui em cima dessa espinha. Então, eu vou usar uma base de verdade, não o filtro solar com cor. Eu vou usar essa base da Tracta. Vou pôr um pouquinho aqui na minha mão. Olha, ela é bem densa, ó. Ó, ela nem pinga. Ela fica bem firme, ela é bem cremosa, bem densa. Então, eu vou usar ela só mais um tisquinho e só em cima da espinha. Só pontualmente, só pra falar que não tem nada lá, entendeu? Só pra tentar cobrir um pouquinho mais essa daqui. Essas daqui desse lado acho que estão mais tranquilas. Agora eu vou tirar um pouco do excesso, ó. Tinha bastante. Essa base, olha, rende pra caramba. É aquilo que eu falei, passa um pouquinho dela, já dá pro rosto inteiro. Ela é baratinha, cobre super bem e rende pra caramba. Então eu limpei o produto do pincel e vou esfumar pras bordas. A espinha é aquela coisa, a gente só consegue disfarçar a cor dela. A textura dela, a saliência, a gente não consegue sumir com isso. Então, eu só consigo disfarçar a tonalidade dela, para que
fique mais uniforme. Então é isso. O próximo passo, se você sente a necessidade de, é o pó. Eu tenho esse pó que tem cor, eu tenho um pó solto, que ele é translúcido, eu gosto mais de pó translúcido pro dia a dia. Eu ponho na tampa e eu passo com um pincel bem gordinho, ou então com aquele Duo Fiber, esse aqui de 2 cores, que ele também mistura super bem. O pó, ultimamente eu não tenho sentido a necessidade de passar pó, mas quando eu passo mais no queixo, no nariz, aqui dos lados e aqui na testa, só. Mas se você quiser usar o pó, pode usar o pó. Eu vou pular essa parte. Pra muita gente assim já tá bom. Fala, gente, acordei, dei um jeito no rosto, vou trabalhar. Tudo bem? Se você quiser parar por aí, pode parar por aí. No quesito aspecto saudável, eu adicionaria uma coisa, o blush. O blush eu também passo com um pincel fofinho, não tão fofinho que o meu rosto é pequeno. Se eu usasse esse aqui, ó, ia parecer que, né, tomei uma chinelada na cara, mas enfim. Eu passo esse, que pra mim ele é fofinho e pra mim é um tamanho ok. E, de novo, de pouquinho, começa de pouquinho. Não, eu dou umas molhadinhas assim, tiro o excesso na tampa, dou uma chacoalhada, e faz uma... Oi, querida, tudo bem? Faz um sorrisinho e passa no alto das maçãs. Nada de esfregar. Se você for esfregar, esfregue em círculos. E nunca indo pra cá, por favor. Senão você vai ficar com a bochecha meio caída. Sempre aqui, ó, pra cima. Assim, ó. Movimentos circulares e pra cima. Eu gosto de passar assim, batidinhas também. Batidinhas na bochecha, pra cima. E eu gosto de passar um pouquinho em cima do nariz. É louca, né? Cada um com suas manias, eu acho bonitinho. Parece que eu tomei sol, parece que eu tava de férias. Se você não gostar, se você falar, nossa, mas meu nariz é sei lá o quê, não precisa. Mas eu acho legal, acho que dá um ar de saudável, de verão. Então a pele pode parar por aqui, já tá boa? Já tá boa. Se quer continuar, eu vou continuar. Não faço esse passo também sempre, mas eu vou mostrar uma maneira de ir um pouco mais além do que isso. E esse passo é o pó bronzeador. Pó bronzeador eu uso um opaco, porque com brilho eu acho que, não sei, é gosto também. Cada um. Se você gostar de ficar um pouco mais iluminado, por exemplo, se eu tivesse de férias, eu quisesse dar um ar, nossa, eu tô na praia, eu até poderia usar o brilho, ou à noite também, enfim. Mas no dia a dia, no meu trabalho, na minha rotina, eu prefiro um pó bronzeador opaco. Então, eu misturo um pouquinho esse aqui com esse aqui, pra não ficar tão forte, marcado no meu rosto. De novo, dou batidinhas, tiro o excesso na tampa, tiro o excesso na tampa e aplico no rosto. Eu aplico aqui, ó, nos cantos do rosto. Também não assim, eu aplico no sentido de diagonal, sabe? Eu aplico um pouquinho aqui nas têmporas. Se você já for muito magra, não precisa aplicar nas... Se você for muito magra, não precisa aplicar muito nas têmporas, porque senão vai ficar mais fundo, você vai ficar com uma cara mais abatida, assim. Como eu tenho
um queixinho muito pequeno, eu acabo ficando proporcionalmente com uma testa maior. Então eu acabo também passando um pouquinho aqui na linha do cabelo. Eu passo um pouquinho no nariz, não que, nossa, quero afinar meu nariz, ficar com o nariz de sei lá o quê. Eu passo, gosto. E na linha do maxilar, pra não ter um papinho assim, ó. Pra não ficar com papinho, entendeu? O papinho vai estar lá, né? Não tem jeito. Mas ele dá uma reforçada na linha do maxilar, fica mais bonito. Na minha opinião. Eu gosto de passar no queixo também, aqui, pra dar uma rachadinha na queixa de bunda. E é isso. Fala, nossa, não dá diferença nenhuma. Ah, tudo bem. Dá pra passar um pouco mais, dá pra caprichar nas camadas. Eu vou parar por aqui porque pra mim já tá bom. Outra coisa que é superficial, que não é nada essencial, mas que eu gosto bastante, é de passar o iluminador. O iluminador também tem líquido, tem pó. Eu gosto desse meu mesmo porque eu só tenho esse. Vou ser bem honesta mesmo. Eu tenho esse, vou usar esse. Dá pra usar com o dedo, assim, passar com o dedo, mas eu gosto de usar um pincel fofinho também. E eu uso aqui, ó. Tá vendo? Onde bate o sol. Eu passo aqui na região mais alta dos olhos. Aqui, não muito na pálpebra, né? Mais pra cima, porque eu tenho a pálpebra mais caidinha. E um pouco aqui na lateral da testa. Viu? A diferença. Eu vou aplicar também aqui no arco do cupido. E vou aplicar com o dedinho mesmo no canto interno do olho. Só um pouquinho, um pinguinho de nada. Pele finalmente acabada. Para algumas pessoas isso aqui já vai estar fantástico. Pra mim não fica muito fantástico não, porque olha meus cílios, eu não gosto muito desses cílios de lagartixa. Então eu acabo passando um Curvex e máscara de cílios. Então é isso que eu vou fazer agora. Meus cílios são fininhos, são meio claros e são pra baixo. Inferno. E aí eu pego o rímel, ponho o espelho aqui embaixo e vou levantando. Sempre em zigue-zague, bem da raiz dos cílios, zigue-zague e vai puxando ele pra cima. É normal borrar passando o rímel, eu já borrei aqui. Calma, espera secar, depois eu mostro como que eu limpo. Eu vou passar uma vez, esperar secar e vou passando mais camadas. Vou passar também um pouquinho embaixo, mesma coisa, fazendo zigue-zague. Viu? A diferença. Muita diferença. E eu só passei uma camada de cílios. Eu só passei uma camada de rímel, ó. Agora eu vou limpar o que ficou sujo do rímel. Vou aproveitar para mostrar aqui o corretivo e a base, enfim. Eles craquelam não, né? Eles se depositam na minha pálpebra. Isso acontece por dois motivos, porque eu tenho a pele oleosa, a pálpebra oleosa, e a pálpebra também caidinha. Então, a oleosidade com a dobra fica marcando, não tem jeito. Para minimizar isso, o que eu faço? Eu passo um pouquinho de pó na pálpebra, ou então
um primer. Hoje eu vou mostrar as duas coisas aqui pra vocês, pra já ver o que eu faço pra não ter esse problema e também pra não transferir a máscara, né, o rímel, pra pálpebra, porque senão a gente vai começando a ficar, a gente começa a ficar todo... Porque senão a gente começa a ficar com a pálpebra toda preta ou cinza, né? Então, ó, eu tirei o que tinha borrado de rímel. Bem tranquilo. Peguei uma haste de algodão, sem nada, e tô passando aqui, e tô tirando aqui de novo o depósito de maquiagem da pálpebra. Já dei uma borradinha aqui embaixo, vou limpar também. Pronto. O primer que eu tô falando não é aquele de pele, é esse específico para pálpebras. Eu passo bem pouquinho, ó. Só um tisquinho aqui e um tisquinho, como diria minha avó, tisquinho, uma tisca. E espalho com o dedo mesmo. E eu espalho em toda a pálpebra, com cuidado para não tirar o que a gente já passou antes, né? Porque senão aquele negócio de tentar apagar as veinhas, os vasinhos embaixo e camuflar a cor não vai adiantar de nada. Então eu passo aqui o primer de olhos para tirar o excesso de oleosidade e também para fixar a sombra que a gente vai passar agora. É óbvio que se para você tá bom assim, já tá perfeito, já tá ótimo. Eu finalizaria então o básico do básico com um brilho labial com cor. Então assim, só um brilhinho com cor já tá ótimo. Esse é o primeiro resultado. A sobrancelha também eu não faço, eu só penteio com uma escovinha de sobrancelha só. Bem tranquilo, não faço nada, não preencho ela, não faço nada. Eu tenho a sobrancelha bem falhadinha, mas eu não me importo, então eu uso ela assim mesmo no dia a dia. Então, esse é o resultado final do básico que, né, para algumas pessoas já é um pouco mais do que básico. Então, passei o primer, né, na pálpebra. Com esse pincel mesmo que eu usei o iluminador, não tem problema, que ele é fofinho, eu vou passar um pouco de pó na pálpebra. Isso vai fazer com que o rímel não cole na pálpebra ao longo do dia, né? Vai minimizar essa questão de transferir rímel para a pálpebra. E se você for aplicar uma sombra, fica mais fácil para espalhar quando você tem já uma base sequinha no olho do que aplicando direto na pálpebra. Antigamente, eu gostava de fazer o quê? Eu gostava de passar lápis no olho, só que eu só passava assim da metade para fora, puxava um gatinho e usava essa pontinha do pincel, que é uma esponjinha ou um lápis, e esfumava. Então eu fazia isso que tá aqui e um gatinho esfumado. Hoje em dia eu não sou muito mais fã de lápis, porque também minha pele tem ficado muito oleosa e não tem jeito. No final do dia eu ia ficando tipo Ozzy, sabe? Meio borradinha. Então não uso mais. Então o que eu vou mostrar hoje? Uma alternativa que uma amiga falou: ah, faz aquele lá que você vem trabalhar com aquela maquiagem, com aquela sombra laranjinha. Vou fazer a sombra laranjinha, dona Isabela. Ó, eu uso essa paleta aqui. Eu amo essa paleta, gente. Amo muito. Não precisa, obviamente, ser essa paleta, mas para as interessadas, tá ficando. Então, tem essa aqui, a Naked Heat, da Urban Decay, que ela é maravilhosa. Ela tem tons de alaranjados e arroxeados. Pra quem tem olho, assim, verde, um castanho com fundinho verde, fica muito lindo. Eu não tenho olho com fundinho verde, mas enfim, mas eu gosto muito dessa paleta mesmo assim, e eu vou usar e caguei.
Não, tô brincando, né? Não vou falar isso aqui. Então, o que eu faço? Na própria paletinha já vem esse pincel. Então, quando você compra, vem aqui, ó. Vou usar ele mesmo. Então, para fazer aquele olho bonitinho, eu uso essa sombra aqui. Se você não tiver essa paleta, não tem problema. Dá pra usar qualquer cor que seja um pouquinho mais escura que o fundo, do que a sua pele, né? Então, eu vou usar essa opaca, ela é opaca e um pouquinho mais escura que minha pele, isso aqui com um fundo alaranjado. E vou usar para marcar o côncavo, ó. E vou passar também um pouquinho aqui embaixo, para dar uma liga, sabe? Para não ficar um olho tão perdido. É muito, assim, atual e moderno você passar só uma cor de sombra na pálpebra, fechou, saiu, uhul, arrasou. É bem moderno, bem atual. Eu vou usar esse que é o olho que eu costumo fazer quando eu tô mais inspirada, né? Quando eu tenho tempo pra me maquiar pra ir trabalhar, que o pessoal curtiu. Que é esse esfumadinho aqui, então eu marco o côncavo, passo um pouquinho aqui embaixo e puxo um pouco pra lateral. Basicamente isso. E aí eu venho com essa sombra, que ela é um laranjinha meio pêssego. Laranjinha pêssego meio cintilante, com a parte chatinha, então eu esfumei com essa parte mais fofinha, e com essa parte do pincel que é mais achatadinha, eu vou passar essa sombra meio, ela é meio salmão, meio coral, meio alaranjado e tem brilho, ó. E passo aqui no meio. Só isso. É isso. E ela dá um ar de saúde, ó. Eu sou saudável. É só isso, ó. E aí, pra dar um pouco mais eu ia falar força, né? Um pouco mais de intensidade pra essa sombra, eu venho com o dedo mesmo, ó. E aplico mais aqui no centro com o dedo. Eu acho que ela fica um pouco mais forte, um pouco mais vibrante. Então, esse é o tal do olho laranjinha que eu faço no dia a dia quando eu tô mais inspirada ou quando eu tenho, sei lá, um compromisso diferente. Eu acabo fazendo essa maquiagem bem tranquila. É só pele, cílios e a sombra, uma opaca pra esfumar e a brilhante no meinho pra dar um acabamento mais brilhante. Aí eu puxo aqui pras laterais, ó. E é isso. Se você quiser, dá pra preencher a sobrancelha, dá pra fazer, sei lá, mais o quê. Uma outra coisa, né, que eu não poderia deixar de comentar é batom. Falar, mas olha, no dia a dia eu uso só o brilho labial com cor. Brilho não, né, esqueci o nome disso. É um protetor labial com cor. Eu uso só isso. Dá pra usar também um lip tint, né, que é sei lá, que difícil. É uma tintura de lábios, né? Então, é uma tintinha bem rala que você passa e espalha com o dedo assim. Fica bem suave também, bem natural e fica com uma boca com ar saudável. Ou então, dá pra usar algum batom nude. E aí, os batons nude são, obviamente, os nudes que são nudes pra você. Então, pra mim, são mais esses tons meio rosados, meio beges alaranjados. Mas como eu já tô com um ar mais alaranjado, eu vou escolher um que tem um subtom um pouco mais laranjinha. Eu passo o batom direto, né, porque é meu mesmo, né? E eu esfumo, que eu tenho a boca muito pequenininha, então eu gosto de esfumar pra ficar com um bocão um pouco mais marcado, um pouco maior. E é isso.